Olá, estamos ao vivo, diretamente do NUSP. Hoje vamos conversar com o queridíssimo e ilustre Dr. Breno Marques. Para você que não me conhece, eu sou Ana Monteiro, sou advogada quântica, sou terapeuta neurobiológica vibracional, com diversas formações aí terapêuticas. Então, eu resumi isso nesse termo, terapia neurobiológica vibracional. Sou fundadora aqui do NUSP, do Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, que é um lugar onde pessoas que gostam, que se interessam, que estudam as bases científicas, olá Carol, as bases científicas das terapias de modo geral, das terapias integrativas, das práticas integrativas. Nós que gostamos dessa forma de cuidar do ser humano, uma forma integral, uma forma que foge dessa linha farmacológica, né? Então, o NUSP ele é um lugar para você que gosta de entender, que gosta de ter informação sobre as terapias florais, as ciências que embasam essas terapias. O NUSP é para você. Se você gosta desse tema, se você gosta das terapias, das práticas integrativas, se você quer entender mais a respeito de como elas funcionam de verdade, então é aqui. E hoje nós vamos falar, deixa eu fazer um convite. Aliás, ele já pediu aqui, já estou aceitando. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu ajeitar aqui também. Seja bem-vindo. Para quem, por acaso, não conhece, esse é o Dr. Breno Marques, ele é cofundador dos Florais de Minas, doutor em Ciências pela USP, pesquisador dos Florais de Minas, mestre pela UFSC. UFSC é o quê, doutor? Universidade Federal de São Carlos. Conferencista, palestrante, autor de diversos livros. Eu tenho esse aqui que eu amo, que são as bases filosóficas e quânticas da terapia floral. O Dr. Breno também é um pesquisador da quântica, né, vinculada aí à questão da água, né, as dimensões quânticas da água. E hoje a gente está aqui com o Dr. Breno para falar sobre tudo isso. E vamos começar, doutor, fique à vontade, caso eu tenha esquecido de alguma coisa que você acha importante comentar, fique à vontade, a palavra é toda sua, e já vamos começar com a pergunta da live. Por que a gente não consegue realizar os nossos desejos? Conta pra gente. Pois é, né? Essa é uma pergunta caríssima, né? De interesse generalizado. Totalmente. Totalmente, todos queremos isso. Né? E é uma coisa de lei da atração, e todo mundo fala sobre isso, mas poucos falam com propriedade. Então, estamos aqui hoje para ouvir com a propriedade de quem pesquisa a fundo isso. Boa noite, Ana. Um prazer, assim, estar aqui de novo com você. Já fizemos lives anteriores, já participamos da Expo Quantic juntos, e a gente tem essa parceria maravilhosa, né? Você faz um trabalho espetacular, assisti sua palestra lá na Expo Quantic e realmente é admirável o seu trabalho. Muito assim, obrigado pelo convite, parabéns. Né? E a gente precisa divulgar essas boas novas aí, porque muita gente não está sabendo, né, do que está se passando, essa grande revolução que está acontecendo dentro da ciência, dentro da espiritualidade, né, dentro do comportamento humano, e acho que estão perdendo, porque são muitas boas novas, não é verdade? É verdade, doutor. Eu fico extremamente feliz de ouvir isso do senhor, que ouviu a palestra, que gostou, fico lisonjeada. Pois na verdade, a grande dificuldade da pessoa realizar os seus desejos vem assim de maus hábitos. Nossa humanidade, nós todos, né, estamos muito acostumados a achar que as causas de todas as coisas estão no externo, estão no exterior. Então a gente luta para conseguir tudo do ponto de vista externo.
A gente luta para formar, luta para ganhar dinheiro, luta para viver, luta para conseguir isso, conseguir aquilo. Mas tudo do ponto de vista externo. E é uma luta tremenda, é uma batalha da vida. No entanto, se a gente levar as últimas consequências, uma coisa que a espiritualidade ensina, e os grandes mestres ensinam também, é que a única realidade é a consciência. A consciência é a única realidade. Tudo que nós temos do lado de fora é um espelho que reflete a nossa consciência. Então, para que lutar com a imagem do espelho? Para que essa luta com a imagem do espelho? Nós precisamos, na verdade, adotar, incorporar essa realidade. Nós temos que resolver todos os nossos problemas dentro da consciência. Então, agindo dentro da consciência, as coisas de fora vão refletir as mudanças da consciência. É claro que aí surge o grande problema. Ah, mas tudo bem, falar é fácil, mas como fazer isso? É verdade. Então, existem formas de fazer isso. A terapia floral é uma das formas, né? Todos nós, dessas terapias complementares, estamos atuando dentro da consciência. Não é verdade? Você expande a consciência na hora que você vai lá numa situação, digamos, jurídica, né, onde que existem ali, vamos dizer assim, um possível conflito, onde a tendência é resolver aquilo ali no externo, com os elementos externos aí, né? E, no entanto, quando você puxa a consciência de uma, a consciência de outra, não vão resolver por dentro os interesses da alma, não é? Então as coisas vão harmonizando, né? Então é nesse sentido. Por exemplo, terapia floral. Se fala desde os primórdios lá do Dr. Bach, terapia floral expande a consciência. Ora, então, ela vai nessa direção de buscar resolver as coisas de dentro. Né? Então, é importante a pessoa não aprender assim, só no ponto de vista filosófico, a consciência é a única realidade. Isso a gente aprende aí nas escolas filosóficas, nas escolas metafísicas, nas escolas espiritualistas, se fala. Mas o problema é que fica como um conhecimento abstrato. Ninguém põe isso, ou põe pouco no concreto para realizar. Isso, fica muito na racionalidade. A gente entende, a maioria de nós, né? Entende isso com a razão, quando entende, né? E falta sentir, falta viver isso, falta, né? Que é o que faz realmente a diferença. Porque quando você colocou aí, não é nada do lado de fora, é dentro. Tem até uma frase interessante que fala assim: quando a gente acha que o nosso problema é o outro que está causando, quando o problema, a gente acha que o problema vem de fora, a gente também busca a solução do lado de fora, né? E eu tenho uma frase dentro dessa proposta da advocacia quântica que é: não há justiça do lado de fora, pacifique a sua história. Né? Que maravilha. Aí está. Pacifica a sua história, que coisa maravilhosa, né? Ou seja, é uma proposta de uma reforma íntima. De uma reforma interior. Sim. Né? Então, sem essa reforma interior, sem uma mudança do conceito que nós temos de nós mesmos, que nós pensamos de nós mesmos, não tem mudança externa. Não adianta, não se muda o externo sem se mudar o interno. A pessoa, ela acha que a pessoa dela vai mudar, a vida da pessoa às vezes vai, mas minha vida mudou tanto, mas pode ter certeza, ela não prestou atenção. O que mudou primeiro foi os níveis de consciência dela, porque senão não muda nada de fora. Breno, e para a gente expandir essa conversa, o que seria exatamente, né, para a gente brincar aqui com esse tema, o que seria a consciência? Como que eu exponho essa consciência, né, para fazer isso acontecer? Olha, a primeira coisa que é a mais importante de tudo é a seguinte: presta atenção dentro do possível, começa devagarinho no diálogo interno, na conversa que se passa dentro da sua própria mente. Presta atenção. E a mente da gente toda hora vê uma coisa. É imagem que aparece, situações que a gente relembra, é alguém ou seja, existe um fluxo
de informações, de imagens, de sons, de lembranças, de potencialidades. Existe uma corrente de imagens interiores. Então, e ela não para, ela é incessante. E quando que isso se confunde com o pensamento? Porque a consciência está para além do pensamento. E muitas vezes a gente, essa voz que fica falando, essa torrente de pensamentos que às vezes a gente não consegue silenciar, entre aspas, a mente, né? Para perceber essa consciência. Como lidar com isso? Olha, por exemplo, fazendo o pensamento reverso. Por exemplo, como é que você já começa a fazer esse domínio? Engraçado, eu fiquei com essa preocupação aqui agora, eu fiquei preocupado aqui agora, mas por que eu fiquei preocupado aqui agora? De repente, eu fiquei preocupado com tal acontecimento, será que uma coisa me preocupou? Pensa, o que eu pensei exatamente 1 segundo antes, 2 segundos antes, e vai pegando o fio da meada, o novelo de trás para frente, aliás, de frente para trás, revertendo para trás até chegar na origem dele, você vai falar, então eu estou pensando isso porque antes vivei essa imagem, vivei essa ideia, ouvi tal pessoa, o sensorial bombardeia a gente o tempo inteiro. Então os nossos órgãos sensoriais, se deixar ele toma conta, principalmente do pensamento. O pensamento é dirigido muito pelo sensorial, claro, ele vai lá dentro, busca, por exemplo, lembranças, né? Então é um complexo, mas é fundamental a pessoa prestar atenção nessa corrente de imagens e como está brotando esses pensamentos dentro dela. Mas isso é muito difícil, mas não tem saída. Ou a pessoa faz isso, ou ela está à mercê. Ela tá vivendo no inconsciente, ela está vivendo caoticamente à mercê do mundo. Ela está entregando o livre-arbítrio dela, a capacidade dela clarear essa corrente de imagens. E ela tendo essa corrente de imagens cada vez mais acessível à consciência dela, ela vai perceber que ali está a fonte do conceito que ela tem de si mesma. Né? Então, por exemplo, tudo que eu estou vivendo aqui hoje, nessa realidade aqui, é fruto de tudo que eu estou imaginando dentro da minha consciência. Então, a corrente de imagens. Então, as minhas convicções, o que eu penso de mim mesmo, as minhas certezas, as minhas suposições, é que definem essa realidade aqui do lado de fora. Então, eu tenho que encontrar essas suposições, eu tenho que vasculhar essa corrente de imagem, porque lá eu vou encontrar aquilo que está cristalizado em mim, e se eu não mudar, eu não mudo a minha realidade de fora. Isso vem muito ao encontro da questão do observador, né? O mundo é um processo relacional e não há... O observador e observado estão em constante relação, né? O que seria o observado? A nossa realidade. Né? Então, eu observador, eu observo e ao mesmo tempo que eu observo, eu estou criando essa realidade, eu estou me relacionando com essa realidade. Né? E uma das coisas que eu trabalho dentro dos meus atendimentos, seja pela questão dos conflitos, né, na área da advocacia ou como terapeuta mesmo, é você entender a sua realidade através das suas emoções. Porque às vezes é difícil a pessoa, ela pelo pensamento ir percebendo. Então a dica que eu sempre dou é observe as suas emoções e o que está ao seu redor quando aquela emoção chegou. O que aconteceu? Esses são os nossos trilhos, né? A memória, a emoção é a cola da memória. Né? Então, se alguma coisa te emocionou, mudou a tua energia, te trouxe alguma sensação diferente, observa. Né? Observa o que está ao seu redor, porque as nossas trilhões de células, cada uma tem as suas anteninhas e elas captam, né, todas as informações ao nosso redor. E quando a emoção ela vem no nosso corpo, é uma conversa com uma memória, né? Então, se eu me emociono diante de alguma coisa, aquilo é uma informação importantíssima para mim. Porque se há uma emoção, meu corpo reconheceu de alguma forma
alguma questão que estava ali naquela situação. E por aí é uma forma muito legal da gente começar a desvendar e desenvolvê-lo aí puxando para ir. Com certeza. É tão fundamental isso que você está falando, porque é o seguinte, existe uma corrente de ideias que passa na cabeça da gente o tempo inteiro, umas que a gente não dá importância, vem e vai embora, isso é incessante. Com todo mundo existe esse fluxo de imagens interior, né? Esse fluxo de imagem interior, ele envolve desejos, lembranças, uma série de coisas. Agora, o desejo que passa na mente da gente, se ele não tiver sentimento, se ele não for carregado, se ele não for adornado por emoção, ele não se realiza nunca. Com certeza. Fundamental. Então, desejos não se realizam. Sentimento, sim. Um desejo para se realizar, ele precisa do acoplamento da emoção. Um desejo que não emociona, ele não tende a se realizar, ele vai e passa. Agora, aquele que emociona, e você coloca a sua... Aí se envolve a sua totalidade nele, ele tende a se realizar. Né? Sabe que No isso que eu conflito falei? entre sentimento e desejo, o sentimento sempre prevalece. Sempre, sempre. Isso é muito explicado pelo HeartMath, que é um instituto, né, do coração, que tem na Flórida. Eles fazem uma pesquisa muito interessante sobre a questão da coerência cardíaca. O nosso pensamento, ele é elétrico, mas o nosso coração é magnético, né? E os neurônios que a gente tem no coração, eles estão especializados, e tem mais informação do coração para o cérebro do que na via oposta. E se não houver realmente a emoção, você não atrai. Uhum. É exatamente isso que você falou. Então, assim, há uma ciência por trás disso, não é só um achismo, né? Não é uma coisa que parece que é assim, a gente está falando que parece. Não, existe toda uma ciência, toda uma pesquisa séria provando isso, né? Através de neurociência, de estudos de coração. É fantástico isso. E aí você vai unindo as informações de conhecimento, a neurociência, com o que a física quântica nos traz, isso dá uma amplificação, né? Uhum. Isso que a gente fala a respeito, que é apaixonante. Exatamente. É apaixonante. A nossa proposta, Ana, é a seguinte. Olha, não sei se o público já prestou atenção nisso, mas não existe medicamento, não existe nada externo que movimente o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma coisa, nem remédio, nem floral toca o livre-arbítrio. Não tem, porque senão isso seria uma panaceia. Eu interferiria no outro ao meu prazer, ele se tornaria um fantoche na minha mão. Eu colocaria como eu... E não tem, as pessoas têm a sua individualidade, então livre-arbítrio é intocável, isso é lei divina. Não é? Mas então, nem os florais chegam lá. Agora, os florais expandem a consciência, o limiar de atenção para essa corrente de imagens que passa dentro da nossa consciência, que é, vamos dizer, a pessoa está o tempo inteiro vasculhando a caixa. O tempo inteiro você está vasculhando a caixa. Esse nível, essa corrente, esse fluxo, esse rio de imagens interiores é uma caixa, a caixa está dentro, você vê o tempo inteiro, você está com ele na cabeça. Você está vasculhando ele o tempo inteiro, registro, potencialidades, etc, etc, etc. Então, a terapia floral aumenta o nosso limiar de atenção para aquilo que nos é importante. Agora, decisão, isso é de foro íntimo. Isso não tem, né? Agora, quando você pega e dá algumas técnicas capazes da consciência tomar certas atitudes frente a esse... Então, vem a terapia floral e abre o leque, expande o nível de atenção para a caixa, para esse fluxo de imagens interiores, mas você dá algumas chaves imaginativas para a consciência tomar a sua decisão. Eu dei um exemplo lá. Esse exemplo ele é muito contundente, porque ele envolve o vício. E o vício é uma coisa, a humanidade é viciada. Todos nós somos
viciados em maus hábitos em geral, uns não é, em comportamentos viciosos no mais geral. Eu estava dando um exemplo lá de uma pessoa, por exemplo, que queria parar de fumar. Queria parar de fumar de qualquer jeito. Então, claro, agita os florais, a pessoa expande, né? Expande aquela consciência e ela fica ali com tudo as claras na frente dela para tomar uma decisão. Para ou não para? Mas a decisão é dela. Mas expande a consciência dela e mostra com clareza as opções de vida dela, para ela tomar a decisão. Floral não tem jeito de tomar a decisão no lugar dela. Mas veja bem, olha o nível da clareza da consciência. A pessoa é viciada, cigarro, fumava. Ela já estava lutando há anos para parar de fumar. O que ela fazia? Ela falava assim, não, hoje eu não vou lá naquele barzinho, não, porque lá todo mundo fuma, tem um cafezinho lá, e se eu for lá, eu vou acabar tomando um cafezinho, vou morrer de vontade de fumar. Então eu vou parar um tempo de tomar cafezinho, para não dar vontade de fumar. Aí ia ali uma semana, 2 semanas, mas chegou uma certa situação, ai que vontade. Só hoje. Aí voltava. Aí então, ele conseguia assim uma semana, então era tentativa e queda, o tempo inteiro. Por quê? A consciência dele não mudava, ele tinha uma consciência de fumante. E você com consciência de fumante, você não para de fumar. Ele tinha que mudar a consciência dele como? Para uma consciência de um não fumante. Mas como fazer isso? Como é que eu vou fazer essa força? Ora, tem chaves imaginativas que podem ser acopladas com a terapia floral. Qual que é a chave imaginativa que ele usou? Ele, toda noite, antes de deitar, ele imaginava o primeiro trago que ele deu no cigarro, que é um horror. Quase todo mundo passa por isso. Quando a nicotina chega pela primeira vez no organismo, é dor de cabeça, é vômito, é mal-estar, é uma coisa horrorosa. Tortura, né? Então ele ficou todo dia à noite, imaginando por alguns minutos, ele fumando e sentindo aquela primeira vez que ele tinha experimentado. Então ele trouxe aquilo para a consciência, porque até então ele não era fumante. Ele foi para a transição, ele pegou essa chave imaginativa. Então toda noite antes de deitar, estava adormecendo assim, ele sentia que estava fumando e sentia na imaginação, trabalhando só na imaginação, porque a consciência, a respiração dela, né? A yoga da consciência é a imaginação, a respiração da consciência é a imaginação. Gostei disso. A yoga da imaginação, a yoga da consciência é a imaginação, a respiração. Então você tem que mudar a respiração da consciência, é mudar o fluxo imaginativo. Então, toda noite ele ficava pensando, né? Ele fumando, ele imaginando, nossa senhora, aquele mal-estar, aquela coisa. E ele sabia relembrar disso bem, porque ele tinha passado por isso. Ele continuou do mesmo jeito, fumando do mesmo jeito, indo nos barzinhos do mesmo jeito, não mudou nada, que não ia adiantar mudar. Enquanto ele tivesse consciência de fumante, ele não ia adiantar. Mas todo dia, uma semana inteira, toda noite, ele fazia o exercício de imaginativo de uma consciência de uma pessoa que estava passando mal com aquilo. E continuou fumando normal. Um dado dia, ele deu uma tragada no cigarro, passou um mal. Mas passou um mal. Por quê? O que se passa, os pressupostos que estão dentro da imaginação, uma hora ele precipita na realidade. Porque a realidade é um espelho da consciência. Então, aquilo tinha que precipitar no externo, porque ele mudou-se. Ele foi fazendo aquele exercício e a consciência foi se tornando uma consciência de não fumante. Então, era uma hora, o não fumante, aquele ser não fumante, uma hora precipita na realidade. Parou de fumar. Sem esforço nenhum. A não ser o esforço da consciência, imaginativo. O esforço externo, a gente vê aí, as pessoas para se libertar de vício, que esforço que é, e mal conseguem. Agora, se fizerem o trabalho com chaves imaginativas adequadas e com o apoio da terapia floral, os resultados são maravilhosos. Isso é muito interessante, porque isso nos traz o que está por trás disso, né? A gente sabe que o cérebro não distingue o que é real e o que é imaginário. Não distingue. Então, e o que as nossas conexões neuronais, elas já são esse espelho do que a gente imagina, do que a gente vive. Então, quando você faz esse exercício, né, dessa imaginação, antes de dormir,
aí você vai ficar com isso, né? Se botar um copo d'água do lado, tomar um pouquinho daquela água, e na manhã seguinte tomar de novo, né? Você já sabe, então, tudo isso, velho? Então, o que acontece? Você, com o tempo, se você continua fazendo isso, exercitando, né, fazendo a yoga, o que você está fazendo? Você está ensinando novas conexões para o seu cérebro. Todo comportamento tem conexões neuronais associadas, né? Então, se você ensina através da imaginação, o cérebro não sabe diferenciar, e você começa a construir, né, começa a mielinizar novas conexões neuronais, aquilo vai se fortalecendo e uma hora aquilo vai estar pronto para funcionar. Uhum. Eu tive um caso de uma menina, isso é perfeito, um caso de uma moça jovem, era no primeiro emprego, trabalhando numa concessionária de ônibus urbanos. E era o primeiro emprego, ela tinha uma antipatia do chefe dela, mas uma antipatia que você precisa ver, visceral. Aí eu, claro, dei os florais para ela. E dentro desses florais, a essência floral de uma planta chamada Mirabilis jalapa. Boas noites, boa tarde. Uma planta meio irritadinha. Pra você ter uma ideia, a floração dela é só de tardinha. Ela não flora junto com as outras, não. Ela é um pouco assim. Mas o floral dela é maravilhoso para as pessoas assim que tem muita intolerância com os outros, muita antipatia, muita irritabilidade, tudo. Claro, dei o floral para ela, mas dei uma chave imaginativa. Falei para ela assim, toda noite você vai imaginar que seu chefe é doce. Você vai imaginar, você não vai pensar assim, eu quero que o meu chefe fique doce. Porque o inconsciente não aceita comandos temporais. Ele só trabalha no agora. Exato. E aí, o que significa dizer isso? Que quando você diz eu quero que ele fique doce, você no agora está admitindo que ele não é. E você está fazendo um atestado, uma declaração de falta. Exato. E a declaração de falta é no presente. Então ele memoriza o presente. Exato. Não existe tempo verbal para o inconsciente. O inconsciente vive na eternidade. Então, eu falei com ela, você não vai ficar pensando que ele vai se tornar, não, ele já é. Ele já é manso, doce com você. Falei isso com ela. Aí ela pegou e falou, mas eu não estou conseguindo imaginar. E ela tinha dificuldade, muitas pessoas têm dificuldade de imaginar mesmo. Eu falei, então você vai fazer umas declarações, tipo uma oração. Então todo dia de noite, antes de dormir, ela declarava assim, as pessoas são tão doces comigo, oh Deus, que maravilha, gratidão, meu Pai do céu, uma coisa assim. E de manhã, as pessoas são, depois no genérico, as pessoas são tão doces comigo, gratidão, meu Pai do céu. Só isso. Ela foi assim, ela não dava conta de imaginar ele. Então, para esse caso, assim, que a pessoa tem dificuldade de imaginar, ela pode fazer declarações verbais. Palavra é o verbo criativo, ele vai se tornar carne. Né? A consciência verbaliza. Né? Ah, mas dito e feito. Olha, não deu uns 15 dias, o chefe dá ela um presente, um agrado lá, de chocolate para ela, e mudou completamente. Na verdade, quem mudou foi ela. Foi ela, ela enxergou ele diferente, aí ele foi atendê-la. A consciência que ela tinha de si mesma, na consciência onde ele aferia. Então, na medida em que ela mudou ela própria, as pessoas mudam. Mas, na verdade, quem muda no fundo, não é que as pessoas mudam, é que aí a gente volta para aquela questão da relação. O mundo é relacional, então a forma como ela está se relacionando dentro dela com aquele chefe é que mudou. Então, essa relação interna dela mudou, e à medida que essa relação interna muda, a percepção dela muda. Então, não é nem o chefe que mudou. Eu tenho um caso interessantíssimo, doutor Breno, que era uma pessoa que, similar, a se sentir extremamente incomodada, queria entrar, inclusive, na justiça contra esse chefe, contra a empresa, porque era uma relação que, para ela, era abusiva. O meu trabalho, ele não parte da chave imaginativa, né, que é o termo que o senhor usa. Eu busco entender de onde vem isso. Então, assim, só para não estender, né, esse exemplo, que ele é cheio de detalhes,
O que aconteceu é que não era a primeira vez que ela se sentia assim em empregos, né? Era a terceira vez, e ela sempre tinha essa questão. Então, assim, você já vê que é uma questão, né, totalmente dela. Voltando para a questão das memórias, né? Ela teve um padrasto, o pai dela faleceu, foi embora, não lembro direito, mas a convivência com o padrasto era uma figura de autoridade, então você vê, era uma questão com uma figura de autoridade, os chefes. Né? Então, aquilo chegava para ela, a emoção, a relação dela com ela, diante de uma figura de autoridade, era conflituosa em função do que ela já tinha visto. Né? Então, aí entra a questão da chave, né? Que eu já gostei desse termo, chave imaginativa, que é trabalhar... Porque ela estranha, ela abre, através da imaginação, ela abre uma porta, ué. Isso sim, aí a pessoa toma uma decisão de consciência, aí é o livre-arbítrio que está agindo, né? Aí ela entende de onde vem e tem a chance, então, de usar com mais afinco, com essa compreensão dessa raiz, né, a tal da chave imaginativa para mudar e para criar esse novo comportamento. É a criação de hábitos, né? É novo hábito, um novo comportamento, mudando essa relação interna. É fantástico isso. Perfeito. Você já trabalha dentro desse campo, então, com certeza, sim, né? Sim, é o que eu faço. Pois é, que maravilha, né? É uma delícia isso. O que eu fiz agora, mais recentemente, do ano passado para cá, foi transformar essa concepção que era bem direcionada para a questão terapêutica mesmo, de saúde. Eu trouxe todo esse conhecimento e uni isso com uma concepção de advocacia. Né? E essa união está me encantando, porque eu achei que eu tinha deixado de ser advogado e, na verdade, não. E é interessante que você está abrindo um campo revolucionário. Sim. Que eu, aqui, não sei, deve ser poucas pessoas que têm trabalhado nessa forma que você está propondo, né? Vai ser uma pedreira para mim, porque, assim, com todo mundo que eu converso, nunca ninguém ouviu falar, né? Então, é uma questão, assim, que eu estou desenvolvendo e trazendo mesmo para... Porque a gente precisa disso. O paradigma quântico está aí, né? E quando é que a gente vai olhar isso do ponto de vista da advocacia, do direito, da convivência social? Porque a gente tem muito isso já, né? As terapias, a medicina já começa a olhar para isso, né? Pouco ainda, mas já tem profissionais. Mas até a gente viu lá na Expo Quântica que até gastronomia quântica já está, né, já existe. E quando é que a gente vai olhar para essa máquina que é o Poder Judiciário, né? Quando é que a gente vai resgatar a dignidade do profissional advogado diante dessa história toda, para trabalhar o valor justiça e não todo esse imbróglio que é o Poder Judiciário. Né? E o valor justiça, ele é intrínseco. Não vai tentar eu querer algo, uma sentença que pode até ser o que parecia que era o que eu queria, mas aquilo não vai assentar você, não vai acalmar a sua questão, se você não trabalhar internamente. Então, é o olhar do paradigma quântico para a questão dos conflitos relacionais, né, e que, em última análise, reflete na sociedade. Quanto mais pessoas entenderem, vierem para esse olhar, né, receberem isso, começarem a expandir um pouco mais, menos processo a gente vai ter na justiça, né, porque se a pessoa conseguir perceber isso, ela não vai ter nem vontade mais de entrar na justiça. E aí, na justiça é resistência, é briga, é o externo. Né? Aí eu estou querendo mudar o outro para encaixar no que eu acho que tem que ser, que é o correto. Né? Então não vai funcionar. Vai continuar a briga. Aí você fica... Você me perguntar assim, você quer resolver ou você quer incomodar o outro, manter a briga? Você quer continuar se relacionando com essa situação de alguma forma? Porque é isso que acontece quando a gente entra no judiciário. Né? A gente fica ali remoendo aquilo, anos, e advogado, e gasta dinheiro, então você continua co-criando uma realidade que você está dizendo que não quer mais.
Muito legal. Muito bom. Na verdade, esse paradigma quântico, né, ele vem lá do começo do século XX, 1900, né, com a grande revolução da física quântica, Sim. em que, pelo menos na interpretação de Copenhague, é justamente o observador que constrói a observação, ou que praticamente dá o tom da observação. Ele é um operador quântico. Então, a consciência é um operador quântico. Agora, isso precisa estar enraizado na sociedade. Que a consciência é que opera a realidade. Né? Então, nós temos que levar isso às últimas consequências, porque isso, ao mesmo tempo que muitas pessoas vão rejeitar. Você chegar a uma pessoa que você prefere empurrar para ela seus fracassos, suas dificuldades, suas dores, seus sofrimentos, e dizer, vem de fora, vem do outro, dá uma comodidade doentia. Agora, quando você diz, não, você é o operador quântico, essa realidade aí fora é uma ilusão, é uma construção da sua consciência. Tudo que está materializado aí é reflexo dos conceitos, dos pressupostos, das suposições que você tem dentro da sua consciência. Vasculha a sua consciência, modifica o conceito que você tem de você mesma, essa realidade muda. Ora, então, apesar assim, de muitos ficarem assim incomodados com essa responsabilidade de assumir que a realidade é uma construção nossa e não ficar responsabilizando terceiros, ao mesmo tempo isso nos dá uma liberdade absoluta, absurda. Ou seja, então da agora para frente nós nos tornamos mestres de nós, mestres da realidade. Está tudo na nossa mão. O trabalho talvez seja difícil, porque é um trabalho dentro, interior, na consciência, mas vamos começar. Vai devagarinho, começa a prestar atenção no pensamento, nas emoções, nos sentimentos. Vai pegando o fio da meada. Dali a pouquinho, você já começa a perceber qual é a sua. Você começa a mudar uma coisa em outra, aí e no instantinho o universo presenteia. Começa a surgir sincronismos. Você começa a ser presenteado com acontecimentos, com encontros, com acontecimentos. Você começa a ter desejos, você carrega esse sentimento, desejos nobres, belos. Você carrega esse sentimento através de uma chave imaginativa, por exemplo, né? Através de um processo desse qualquer aí, onde você pega, nossa, eu gostaria tanto disso. Né? Você leva aquilo para a consciência, carrega aquilo de sentimento, de gratidão, como se aquilo já fosse real no aqui e agora. Daqui a pouquinho você é presenteado com aquilo desdobrando na realidade, de uma forma manifestada. Então, esse é o trabalho, essa é a vida maravilhosa para uma pessoa que tem essa maestria com relação à vida, né? Doutor Breno, essa outra questão interessante, né, outra forma de colocar essa questão da chave imaginativa, é a gente entender que onde a gente coloca a nossa atenção e o nosso foco, é para lá que vai a nossa energia. Com certeza. Se você tirar a atenção de um problema, ele desaparece. Isso é a física quântica. A física quântica diz o seguinte: aquilo que não está sendo observado não se pode dizer nada a respeito. Nada, nada, nada. Uma coisa só se torna real mediante a observação. Porque é o observador que colapsa a função de onda quântica e se torna aquilo real. Então, se tem uma coisa te incomodando demais, não dê atenção. Não dando atenção, aquilo desaparece. Isso é uma lei da consciência. Exatamente. E uma forma bastante interessante de fazer isso é com a meditação. É com essa prática de você estar sozinho, estar concentrado em você, fechar os olhos para se desligar do ambiente. O fechar os olhos, ele ajuda a gente a desconectar com o que está aí, com o que parece essa materialidade, né? Então, você desconecta a visão e começa a focar na respiração. Isso traz você para o agora. Você só consegue respirar no agora, não é? Você não respira ontem, você não respira amanhã, você respira sempre no agora. Então, a coisa mais presente que tem é a respiração, né? Exato. Então, colocar toda a sua atenção na respiração traz você para o agora. Vão passar pensamentos, né, preocupação, coisas que acontecem no dia. Deixa,
volta o foco para a respiração. E aí, depois que você estiver mais tranquilo, porque isso vai fazer com que as ondas cerebrais se acalmem, e o seu coração vai entrar em ressonância com as ondas cerebrais, ou seja, a gente vai entrar em coerência cardíaca, aí entra, nossa, eu adorei esse termo, doutor, chave, aí você entra com a chave imaginativa. Porque aí você coloca, você desconectou com aquilo, então é um exercício de estar em lugar nenhum, em tempo nenhum. E quando você, comecei a falar isso, pegando o fio da meada do observador. Se eu, como observador, no momento em que eu observo, que eu mestro, né, a medição, ela interfere no resultado, no momento que eu paro de medir, teoricamente, pela teoria da física quântica, eu saio da partícula e entro na onda, entro nas probabilidades. E aí você direciona a probabilidade que você quer, para a proposta que você quer. Perfeito. É maravilhoso, não? Maravilhoso. Aqui, tem um comentário aqui, é floraisdebar.online, fala assim, mas já existe direito sistêmico dentro das constelações familiares. Sim, existe o direito sistêmico, mas a advocacia quântica ela é diferente das constelações familiares e também é diferente da... Você pode até usar o conceito da advocacia quântica dentro das conciliações, já dentro do Poder Judiciário, mas a ideia da advocacia quântica é o advogado com o cliente trabalhando questões conflituais do cliente com ele, é a autocomposição de conflito. É um pouquinho diferente, mas aproveita, o conceito aproveita, viu? Só para responder aqui, tinha essa pergunta, deixa eu ver se tem alguma pergunta. É novo, né? Aí, a meditação, Beth Costa, a meditação é fundamental para uma vida consciente, sim, da saúde, da tudo. É engraçado que nós estamos com a nossa civilização um pouco na contracorrente, porque você vê que está multiplicando academias de musculação, de corpo, e multiplicando salões de estética. Está assim, né? E fechando igrejas, né? Ou seja, a verdadeira musculação da alma é a meditação. E a alma é eterna, ela vai perdurar o corpo, e a beleza vai acabar uma hora. Sim. Então, essa preocupação assim viciosa em conservar o corpo, em conservar a beleza, e esquecendo-se da meditação, que é a conservação da saúde da alma, que é a musculação, entre aspas, né? Ou embelezamento da alma é a meditação. Então... Inclusive, como a mente não sabe o que é real e imaginário, se você imaginar que está fazendo atividade física, acredite, já tem papers, né, já tem comprovações científicas que equivale a você estar fazendo, tá? Houve medições disso. Os neurônios espelhos, né? Porque o corpo interpreta como se estivesse realmente fazendo. Se você está imaginando, você está criando conexões neuronais, você está criando uma resposta neurobiológica no seu corpo com aquela imaginação. A causação é descendente, você imagina e a matéria vem depois. Depois, o modo de dizer, né? Ela é quase que simultâneo, mas você vai construindo isso. Então, se você... Existem experimentos fantásticos com isso. De pessoas que imaginaram, por exemplo, um grupo imaginava que estava aprendendo, que estava fazendo uma atividade, e outra efetivamente estava fazendo. E os resultados, depois da medição, os dois grupos com eletrodos para verificar o cérebro, a mesma região do cérebro se acendia tanto em quem estava fazendo assim, de verdade, né, vamos falar assim, quanto nas pessoas que estavam imaginando, a mesma região do cérebro se acendia, portanto, a mesma informação era disparada, os mesmos hormônios, a mesma resposta visceral. Olha, a imaginação é uma coisa tão poderosa e, no entanto, ela é colocada como escanteio, como fantasia, como uma coisa sem a menor importância na educação. A pedagogia moderna devia trabalhar a chamada pedagogia da alma, que é a pedagogia da imaginação. Esse meu curso agora em São Paulo é um curso de pedagogia da imaginação.
Ótimo, vamos falar. associada à terapia floral. Uma junção dessas duas coisas, a pedagogia da imaginação com a terapia floral, essa associação. Eu só vou lembrando um caso que você vê o que é a imaginação da gente, principalmente quando ela vem carregada de sentimento, desejo carregado de sentimento. Um dia eu estava saindo, isso tem um mês, eu estava saindo em Belo Horizonte na visita que eu fiz no asilo, era um domingo assim, umas 4h30, 5 horas da tarde. Aí eu não tinha mais nada para fazer em Belo Horizonte, eu ia voltar para Itaúna. Eu pensei assim, oh meu Deus do céu, gente. O meu amigo quando eu estudei lá na USP, fiz meu doutorado na USP de São Carlos. Eu tenho 35 anos que eu não vejo o Jair. Pensei assim, gente, ele mora em Belo Horizonte, mas eu não sei onde que ele mora, não tenho o telefone dele. Mas me deu uma vontade, uma saudade tão grande, uma vontade tão grande de ver o Jair, dar um abraço nele. Foi meu colega, ele lutou junto lá, estudando junto, de lado a lado lá no doutorado. E sentia aquela vontade, então eu falei assim, mas não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer, não tem nada, não tenho contato nenhum do Jair. Vim embora para Itaúna. Quando foi na terça-feira ele me ligou. 35 anos sem falar um A. Só sabia que ele morava em Belo Horizonte. Mas olha pra você ver, o desejo de falar com o Jair carregado de uma saudade, de um sentimento. A força da sua emoção fez Ou essa conexão. seja, tá na consciência. Olha o que desdobrou na realidade. Isso é toda hora, para aquelas pessoas que estão trabalhando a consciência, né, sendo maestro da própria imaginação, começa a pipocar essas coisas o tempo inteiro na vida da gente. Então tem que começar. Tem que começar a treinar, porque a gente começa a ir para, acha que, imagina, você, sei lá, tem 20, 30, 40, 50, 60 anos fazendo a mesma coisa, sua mente está treinada para fazer e pensar de uma determinada forma. Aí você faz meditação uma semana e cansa. Poxa, gente, é uma filosofia de vida, você precisa colocar isso no seu dia a dia, se você quiser fazer realmente acontecer. É verdade. Né? Não é uma coisa assim de uma semana, você precisa efetivamente transformar isso num hábito. Num estilo de vida. Porque, olha, e eu penso o seguinte também, além de todos esses benefícios que você falou, de ser a meditação uma academia da alma, eu penso também que é a melhor preparação para a morte. Se existe uma coisa inevitável, e a coisa mais certeira, mais do que o nascimento, é a morte. Essa não tem jeito. Ora, a meditação é um preâmbulo, é um treinamento, porque o corpo há de se descolar, a alma há de se descolar do corpo alguma hora. No entanto, você vai fazendo o treino, você vai fazendo aquele descolamento, a alma se esquece o corpo. Imagina, você vai harmonizar esse processo. Fala isso, doutor, desse jeito que o povo vai achar que a gente está ensinando a treinar a morte. Não fale isso. Não, mas é uma forma. Mas, na verdade, a pessoa vai colher esse benefício lá depois. Ela vai ter uma passagem harmoniosa. Porque ela treinou separar a alma do corpo ali no dia a dia, não é? Voltar para o seu universo. Na verdade, não tem nada separado, né? Não tem nada separado, mas o corpo a gente vai deixar ele temporariamente. Todos nós fazemos parte do mesmo. Eterna, né? A alma é eterna, né? Sim. A vida é eterna. A vida é eterna. A vida é eterna. E essa vida eterna é o eterno agora. Mas, doutor Breno, você acredita que a gente já está a 10 minutos de completar 1 hora? Eu quero que o senhor fale um pouco mais especificamente, convidando as pessoas que estão aqui e as que vão assistir essa live para o seu curso que vai acontecer em São Paulo próximo, né? Eu não sei se tem algum antes dele. 17 e 18 de maio. Lá na Associação Comercial São Paulo. Distrital Pinheiros. 17 e 18 de maio. Quem quiser fazer a inscrição, entra no site dos Florais de Minas, não é isso? Isso, entra nos sites. Eu vou deixar aqui embaixo também, depois da live, quando vai ficar salva, eu vou colocar o contato da Carol, né, para quem quiser se inscrever. Essa conversa que a gente está tendo aqui de forma bem gostosa, informal, é o pano de fundo desse curso, não é isso, doutor? Isso mesmo.
Esse curso, ele vai ter uma primeira parte, que na verdade, olha, existem três grandes nuvens, assim, um tanto quanto escuras para a ciência, que é o que é a consciência, o que é a água, o que é a física quântica. A água ninguém vive sem ela. Mas assim, pra vocês terem uma ideia, a água tem 78 anomalias de comportamento que a ciência não consegue explicar. Sem essas anomalias não existiria vida sobre a Terra. Bom, consciência. A consciência, se você abrir um livro aí, seja de psiquiatria, de neurologia, você vai encontrar mais de 1000 definições de consciência. É um enigma, é um verdadeiro enigma, porque a ciência lida bem quando ela está tratando da terceira pessoa. Quando ela está tratando da primeira pessoa, ela não tem como descrever Ana Monteiro pela ciência. É só ela que é capaz de saber quem é ela. A ciência jamais vai falar o que é ser Ana Monteiro. Ninguém sabe, só você. Isso é tão do foro íntimo que a ciência ela esbarra. Ela não consegue entrar dentro de você. Então, a consciência é limitada ao estudo. Só a pessoa própria é capaz de estudar a própria consciência. Né? E a física quântica. A física quântica é a parte da ciência mais revolucionária. É de uma precisão tão absurda. Ela trouxe essa revolução tecnológica absurda. Mas os pressupostos e as decorrências filosóficas e espirituais dela, a ciência não quer saber, porque são muito contundentes. Eles querem os resultados, construir aí os equipamentos eletrônicos, fazer a revolução industrial, utilitária, capitalista, tecnológica, mas a saúde do povo deixa. Exatamente, mas as consequências dos paradigmas, da cosmovisão, na guinada que a humanidade está preparada para dar com esse conhecimento, ela não. Então tem 3 nuvens negras envolvendo água, consciência e física quântica. Possivelmente a gente consegue, possivelmente não, o curso é isso, ele vai jogar uma luz nas coisas que unificam consciência, água e física quântica. Física quântica, nós somos o operador quântico. Consciência é a realidade, a única realidade. E a água está permeando tudo isso. A água aqui na nossa realidade, na verdade, é uma representação do Akasha. A fonte de todas, o Akasha universal, então todas as informações universais, toda civilização, qualquer sistema planetário, para existir vida, o Akasha tem que criar ali um representante. A água é esse representante. Não é à toa que está escrito, no início dos tempos, o Espírito de Deus pairava. As águas não foram criadas. A luz foi criada, a água não. Doutor Breno, a primeira vez que eu ouvi isso no seu curso, aquilo deu uma expansão, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Que a água é. A água é. Que a água não foi criada. Ela não existe, ela é. Ela é. Ela não foi criada. Deus criou todas as coisas, mas a água já estava lá, gente. As águas primordiais eram o espelho da meditação de Deus. Essas águas que nós temos aqui é o espelho da nossa meditação humana. Então, existe um elo que liga tudo isso, consciência, água e física quântica. Né? Esse é o objeto desse curso. Né? Na verdade, esse curso começa com aquela pintura maravilhosa, a criação de Adão, de Michelangelo, que fez em 1500, e hoje está lá na Capela Sistina, onde o Deus está quase encostando o dedo no dedo de Adão. O curso é esse. O curso é a criação de Adão, de Michelangelo, que está lá na Capela Sistina, que foi pintado em 1511, e deu um problema danado, uma briga danada entre o Papa Júlio II e Michelangelo. Na verdade, o curso é desvendar por que os dois dedos não estão se encontrando. E o salto quântico possível para que os dois dedos se encontrem. O curso é esse. Fazer o dedo de Adão encontrar com o dedo do Criador. Esse é o curso. Então, 17 e 18 de maio, a Associação Comercial de São Paulo, já estamos com 60 inscritos, está quase lotada.
Que maravilha. Então, Ó, gente, que se você está aqui ao vivo com a gente, ou você que está assistindo essa live, se você gostou minimamente disso aqui, cara, não perca essa oportunidade. Se você está em São Paulo, ou vai estar em São Paulo nesse final de semana, aproveite, porque é um curso fantástico, né? Se eu pudesse, eu tenho outro compromisso prévio, eu não vou poder estar presente, mas estaria com certeza, né? Já estou apaixonada pelos cursos do Dr. Breno. deixa eu Então, falar uma coisa, Ana. Fala, querido. Para quem não puder estar presente e não tiver compromissos, ele vai ser transmitido também online. Então dá para fazer ele online também. Então, se você não estiver em São Paulo, mesmo assim, você tem que assistir esse vídeo. Você tem que se inscrever. Fala com a Carol. Eu vi que a Carol colocou aqui nos comentários, aqui, ela colocou o contato dela, mas fiquem em paz que depois que eu salvar a live, esses comentários somem, né? Mas eu vou deixar, tá? No descritivo. Aí, a doutora Amanda Frade dizendo, vou estar presente lá, vou presentear o NUSP. Estaremos lá, o NUSP, estamos aqui com as nossas conselheiras, a Maristela Xavier, que estará com certeza lá, a doutora Amanda, a Fernanda, acho que eu não sei se já vi por aqui, mas deve estar também. Eu vi ela por aqui, sim. Né? E assim, gente, semana que vem esse tema é tão maravilhoso e a gente está tão, né, o NUSP tem uma honra imensa de ser parceira do Dr. Breno, de estar junto, de estar apoiando esse evento lá em São Paulo. É realmente uma honra muito grande para o NUSP, para nós aqui do NUSP, e já que o tema é tão maravilhoso, semana que vem tem mais. Então, semana que vem, terça-feira, às 19 horas, Dr. Breno estará novamente aqui, então vai ser o quê? Dia 6, né? Dia 6 de maio, com a nossa queridíssima Fernanda Ornelas, falando mais sobre tudo isso, sobre como os florais de Minas podem ser um condutor para essa transformação, né? Então vai ser incrível, com toda certeza. Então não percam, então semana que vem já separa aí, coloca na sua agenda, 7 horas, NUSP, Dr. Breno. Meu querido, eu tenho um prazer imenso, ficaria aqui, eu tenho só receio da gente cair e não conseguir salvar, né? Já estamos aí chegando 2 minutinhos para fechar 1 hora. Eu tenho um prazer imenso de conversar com você, poderia ficar aqui 1 hora, né? Parece que nem nossa parceria é maravilhosa. NUSP chegou como um presente aqui na vida dos florais de Minas. Viemos para ficar para sempre juntos. Amém. Eu vou deixar, então, a palavra com o senhor, para o senhor terminar, para o senhor convidar mais uma vez as pessoas, falar mais um pouquinho. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a você, Ana. Acho que é a segunda live que a gente está junto, ou terceira, não sei. E é sempre muito rico, porque você tem uma experiência maravilhosa e a mecânica, a física quântica está entranhada dentro da... Não sei se você está dentro da física quântica ou ela está dentro de você. Acho que as duas coisas. Mas isso é muito bom, porque as pessoas não sabem o que estão perdendo com isso, né? Então, as pessoas deveriam, assim, se apressar em adquirir esse conhecimento e aplicar na própria vida, na própria profissão, né? Porque são conhecimentos revolucionários, né? Então, eu tenho que te agradecer a vocês todos por essa parceria, né? E convidar as pessoas que estiverem interessadas para o curso, né? Maravilha. Então, estão todos convidados. Vamos divulgar esse conhecimento maravilhoso. O NUSP nasceu com essa ideia, com essa intenção da gente botar esse conhecimento para frente. Quanto mais pessoas expandirem a sua consciência para entender esse paradigma, para entender o poder que elas têm, que cada um de nós tem, né? Quando a gente expande, quando a gente conhece um pouco mais sobre a física quântica, sobre essas coisas que a gente conversou aqui, é impressionante, a gente percebe o poder que a gente tem, né? O poder está dentro de você. Esse é o verdadeiro empoderamento, essa palavra que ficou tão na moda. Você falou tudo. Esse é o verdadeiro empoderamento. Esse é o verdadeiro. Não existe empoderamento. outro, o resto é tudo
Fantasia. O resto é política, Política, qualquer outra coisa. Não é, meu querido? Muito, muito, muito obrigada. É um prazer imenso. Não tem palavras. O NUSP é muito grato por ter essa parceria com você. Obrigado. Você, Carol, toda a equipe dos Florais de Minas. Um beijo grande. Beijo. E até semana que vem. Estarei como espectadora na semana que vem aqui. Namastê. Namastê. Tchau, tchau, gente. Beijo.